Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco das artes cênicas, dos musicais. Meu nome é Gisela Paz, sou diretora do Estúdio Dansarte, uma escola de dança que está no mercado há 35 anos, e sou presidente do Conselho Brasileiro da Dança. Então, eu gostaria de agradecer esse convite do Semeando Cultura para estar aqui presente junto com meu querido amigo e super profissional Érico Gutierrez. Érico, se presente aí. Oi, Gisela. Olá, pessoal. Muito obrigado, Gi, pelo convite também de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. É uma alegria poder somar, né? E gratidão mesmo. Estou muito feliz. A Gisela é uma super amiga que eu tenho há muitos anos, um carinho e um respeito, admiração pelo trabalho. E que bom. Bom, eu sou o Eric Gutierrez, eu trabalho com sapateado norte-americano e com o jazz dance. Já tive vivências no teatro musical, também na televisão, também em filmes, né, longa-metragens aqui no Brasil. E já atuei também como diretor artístico, faço trabalhos como produtor, tenho uma empresa de eventos e sou coreógrafo, sou também do Conselho Brasileiro da Dança como conselheiro do Estado de São Paulo. Então, é um pouquinho da minha caminhadinha. É isso Bora, aí. vamos lá. Bem, eu venho da dança desde os 5 anos de idade. Então, já com 11 anos de idade, eu já ia para o exterior estudar dança. Então, quando eu me mudei para Nova York, eu estudei na Juilliard School, que é uma escola que é renomada, né? Que está sempre nos filmes. Se ela dança, eu danço, entre outros. E lá a gente tinha essa preparação que era para musicais. Então a gente tinha canto, a gente tinha dança e tinha interpretação. Então isso hoje em dia esse leque, né, gigantesco do trabalho de musicais é fantástico. Por quê? Porque ele envolve pessoas de todas as áreas, né? Então eu tenho o preparador físico, eu tenho o preparador de canto, né? O preparador de voz, eu tenho o diretor de cena, eu tenho o diretor de dança. Então é assim um leque muito grande. Os musicais estão dentro da arte cênica. Então, como a gente ficou também de falar sobre arte cênica, a arte cênica envolve teatro, dança e música. Então, às vezes a pessoa, eu não sei, eu quero fazer um curso superior, eu quero fazer artes cênicas. Então, é importante que você saiba que artes cênicas não é trabalhar somente com teatro. Artes cênicas é trabalhar com teatro, dança e música, porque isso envolve muita coisa. Então, você pode se tornar um diretor, uma pessoa que vai fazer a montagem, um criador musical. E isso tem crescido muito no mundo, né? Nova York é o que desponta mundialmente nos musicais. E de lá para cá, Londres, né, também um ponto muito importante de musicais. E hoje no Brasil nós estamos formando pessoas especialistas em musicais. Eu não digo só os que vão atuar, mas os que estão trabalhando como diretores, diretores de Bastidores, né? cena, diretores de música e, e de dança. O Eric pode falar bem sobre isso, porque ele tem vivenciado isso aqui no Brasil. Eric. Não, perfeito, Gi. Essa introdução sua foi ótima, porque realmente o teatro musical, além de ele ter crescido, né, bastante em número de adeptos de, né, bailarinos, cantores, atrizes, atores, né, profissionais da área, ele também as pessoas têm se especializado muito, porque a concorrência tem aumentado, né, porque vão criando-se escolas voltadas para o teatro musical, que é bem diferente de uma escola só voltada para dança, né? Justamente como a Gisela falou, né? Existe aí um lugar de pesquisa, de estudo, de dedicação, tanto para o canto quanto para a música, né? No caso, o canto e música ali na mesma vertente, quanto para a dança e quanto para a atuação. E são situações assim, essa tríade são extremamente essenciais para que o intérprete, para esse cantor, para esse bailarino, para esse ator, esteja em cena, né? Cada vez mais tem crescido,
porque também tem vindo grandes musicais, né, versões da Broadway para o Brasil, e as pessoas, os produtores e diretores de fora exigem uma qualidade para a assinatura se manter, né, a mesma, para que existe um direito autoral de coreografia, existe o direito autoral da trilha, né, reproduzida. Precisa também ter uma versão brasileira que tem que ser aprovada, que tenha que tenha a mesma melodia, singularidade, né, da trilha original e que faça sentido com a história. Então, figurino, a pesquisa, ou seja, existe uma logística grandiosa por trás disso tudo, né? Como a Gisela falou também, é uma equipe muito grandiosa, né? Existe esses bastidores muito maior do que quem está em cena, né? A maquinaria completa, né? Existe toda os iluminadores, a luz tem que ser totalmente coreografada nos pontos exatos. E daí existem, assim, diferentes leituras de musicais, né? Desde os menores até os grandes musicais, que comportam, precisam de uma estrutura de teatro, uma logística também maior para poder abraçar toda essa produção. Mas aqui no Brasil está se tornando um polo muito poderoso, muito forte. Temos grandes nomes, né? Intérpretes aí, fazendo história desde muitos anos atrás e que tem se especializado cada vez mais. E realmente é uma das referências no mundo, né? Além do polo Nova York, Londres, né? E também, né, Japão, e eles fazem também produções muito grandiosas e bem bonitas. O Brasil tem se destacado bastante, inclusive atores e atrizes brasileiros, né, especializados em teatro musical, viajam para o exterior, né, convidados, né, até para aqui na América Latina, Buenos Aires, né, na Argentina também tem crescido muito, fazer as produções como convidados, né, já que falam em espanhol fluente e também falam em inglês fluente, eles vão para fora. E porque são artistas assim realmente que têm se destacado nesse mercado. Na minha carreira, né, complementando, o meu primeiro trabalho foi no musical Os Produtores. Eu tinha acabado de completar 18 anos, então estava no auge, assim, como vontade de desenvolver, né, de dançar, de atuar, de cantar. Eu estava com 18 para 19, 17 para 18 quando fiz as audições, e daí com 18 anos iniciaram-se os ensaios. E daí eu me lembro que eu fiquei 18 e 19 anos, foram 2 anos em cartaz, né? Na verdade, 1 ano e meio em cartaz e 2 meses de preparação. O musical Os Produtores foi dirigido pelo Miguel Falabella, que é realmente uma referência como diretor no Brasil, né, trabalhando não só na televisão brasileira, mas também em teatro e também produzindo e dirigindo musicais, teatro musical, que é diferente só da veia teatro, né? A veia teatro musical é essa especificidade que a gente falou. E daí também estava no elenco, né? Um elenco maravilhoso, com grandes artistas que tinham muita experiência, muita bagagem. Eu era realmente um passarinho perto de grandes profissionais que me fizeram crescer muito, né? Buscar cada vez mais. E daí eu tive ao lado da Juliana Paz, que foi protagonista também, e também do Vladimir Bricha, né? E um grande, assim, elenco realmente de artistas. E daí foi nesse momento, assim, nesse período que eu vivi, né, grandes momentos, assim, de sentir, nossa, a importância de você beber de diversas fontes, de você ser plural, né, de você ser um artista versátil, né, um artista inteligente que consiga trabalhar de diversas formas e também entender a necessidade de saber se colocar com disciplina, porque assim os ensaios são muito rápidos, assim. Em 2 meses a gente tem que levantar um musical, né? 8 horas por dia, é intenso, mas assim, com grande equipe e uma grande produção envolvida, acaba saindo com muita qualidade né, e potencial. Então, assim, é muito interessante viver isso na pele, é incrível. E a Juilliard School, como a Gisela falou, realmente
é uma universidade que marca, né, pela qualidade, pela referência que tem mundialmente, né? E é o sonho de todo artista fazer parte da grade curricular da Juilliard School. Eu gostaria de ressaltar o quanto é grandiosa esse trabalho com musicais. Exige um patrocínio gigantesco, porque são muitas pessoas envolvidas, eles têm uma tecnologia gigantesca, que o palco tem que subir, descer, você tem que entrar com cenários que eles têm que entrar sem dar a impressão que eles estão se movendo ali. Então, hoje em dia, nós temos no Brasil um pessoal muito qualificado, porque lá, os musicais, né, vindo de Nova York, eles estão vendo que o Brasil tem um grande potencial. Não só dos próprios artistas, mas da qualidade que a gente tem, né, de trabalho. O que é ruim, o que eu ainda vejo assim com a dificuldade é que eles só vão para os grandes centros, ou São Paulo ou Rio. Porque pela dificuldade, né, de preparar tudo isso, preparar um grande cenário, um palco, né, todos esses bailarinos, cantores e atores, né, que tá tudo incluído aí, numa outra cidade menor, num outro centro, pode ser Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre. Então, ainda temos essa dificuldade. Mas o que eu vejo importante é que já crianças estão se preparando para trabalharem com musicais. Já crianças estão estudando canto, teatro e dança. Então, quando eu voltei de Nova York, que eu fui para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz foi entrar para uma escola de canto, uma escola de teatro, no caso, tablado. Eu fiz canto com a Martha Rossman e já dançava, né, profissionalmente, para tentar me especializar nos outros lados. Como ele falou, essa pessoa plural é muito importante, esse artista plural. Porque, de repente, falar assim, ah, não, eu estou na carreira, eu sou bailarino clássico. De repente, surge uma oportunidade de você estar no musical e, às vezes, você não tem trabalho de canto, você não tem trabalho de teatro. E também é importante lembrar que a atuação da pessoa que é só ator e atriz é muito diferente de quem faz musical. Nós temos que, o trabalho é muito maior. Você, por exemplo, no teatro você tem que estar mais contido, tal. No musical você tem um outro tipo de postura corporal. Então, é muito diferente. E também é importante lembrar que quando a gente se prepara para o teatro musical, você tem que trabalhar somente com isso. Né? Se você vai ficar 6 meses em cena, são 6 meses só trabalhando com teatro musical, que tem todo um trabalho por trás, tem a cenografia, tem a maquiagem, né? O figurino, você às vezes tem que trocar de roupa rapidíssimo, então é muito intenso, né? E hoje nós temos o Miguel Falabella, até não sei se o Wolf Maia, que é goiano, inclusive, trabalha também com musicais. E a gente está se especializando nisso e cada vez mais o Brasil se mostra, né, despontando na arte de entretenimento. Acho isso muito importante. É verdade, é bem preparado, que os né? musicais já remontam de quê? 1792 já tinha musical, né? E o que a gente lembra? Qual é o musical mais lembrado no mundo? Sing in the Rain, com Jenny Kelly. Quem não se lembra? O Vento Levou, né? Então são musicais que foram assim marcar história. E eu gostaria de lembrar também de alguns musicais que foram os mais famosos no mundo, que foi o Sing in the Rain, que eu falei, West Side Story, que era aquela briga das gangues, Grease, né? Grease, que foi maravilhoso, e A Bela e a Fera. Então, esses foram os musicais mais famosos que aconteceram. E os mais, que teve mais atuações no mundo foram o Fantasma da Ópera, que todo mundo, né, já ouviu falar, claro, Fantasma da Ópera, Chicago, o Rei Leão e Cats.
vocês terem uma ideia, o Fantasma da Ópera teve mais de 12 mil apresentações. Então foram anos e anos de Fantasma da Ópera. E eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui que me ficou gravado, que foram algumas coisas que aconteceram com musicais famosos. Por exemplo, 42nd Street foi dançado por um mês pelo Baryshnikov, o melhor bailarino do mundo, né, gente? Né? O melhor bailarino do século XX. Então, ele fez parte do musical 42nd Street. Outra coisa que aconteceu, a Sarah Brightman, cantora maravilhosa, fez o Fantasma da Ópera por várias temporadas. Né? Também o que ocorreu no musical O Homem-Aranha, o cabo que não sei quem alguém já assistiu, o cabo que ele pulava, né? Ele pula pela plateia. Uma vez arrebentou e o artista caiu lá de cima, se quebrou todo. Então, são coisas assim que a gente é interessante saber, né? Outra coisa, o musical Frozen, que estava em cartaz, não tá, mas eu assisti em Nova York, é o musical mais caro de toda a história dos musicais. Porque envolve gelo, né? E toda aquela Os efeitos especiais, né? Efeitos especiais fantásticos. Então, foi o musical mais caro da história dos musicais. É importante dizer também que as pessoas, né, quem está assistindo, que tiver interesse de começar a trabalhar com musical, se tem interesse um dia poder estar no palco, né, participando de um grande musical, comece desde cedo a estudar dança, canto e teatro, né? E de preferência essa ligação entre eles, porque às vezes você faz canto, você faz teatro, você faz dança, mas nada especial para musical. Então tem que ter uma ligação entre os três, né? Para que você possa atuar como um performer, né, de teatro musical. Também eu gostaria de dizer que muitas vezes você se especializa, você é um excelente bailarino e não consegue participar de musicais porque você não tem voz, você não canta, você não tem o preparo físico para poder dançar e ao mesmo tempo cantar, o que é dificílimo de fazer, porque depende de um trabalho de ar, né, de voz, de força e de fôlego. Então, isso é muito importante. Perfeito. Não, se você quiser completar. Claro, não, certíssimo, Gi, é isso mesmo. As pessoas que querem se especializar, têm vontade de estudar o teatro musical, é algo que, assim, é muito sério, é algo que, né, precisa realmente, não dá para... Eu vejo com muita frequência, né, porque, assim, a minha área de domínio sempre foi a dança, né, inclusive quando eu atuei no teatro musical, existiam mais de 1.200 candidatos nas audições, isso eu lembro, e foram selecionados apenas 8, né? E eu entrei no papel de swing. O que é o swing? Ele tem como papel, como objetivo, né? O swing é a figura que é o coringa. Ele substitui qualquer homem em qualquer posição na cena. Ou seja, uma figura muito importante, porque vira e mexe, alguém precisa de uma substituição, ou porque realmente não teve a troca rápida o suficiente, ou porque aquela pessoa se lesionou, porque é muito intensa as temporadas, ou porque precisou ir para o fisioterapeuta, ou porque realmente passou mal, ou porque tinha algum compromisso extra como convidado em algum outro evento e a produção já liberou a agenda. Então, o swing ele tem que ser um bailarino, um artista, um artista muito... um intérprete muito inteligente, exatamente, que tem que se pensar rápido. Então, assim, geralmente é a pessoa que tem a nota mais alta na parte de dança da audição, né? E como era o meu domínio, né? Sempre foi a minha área principal de atuação, era a dança, eu tive que correr muito atrás de aulas de canto, que nunca foi o meu forte, mas eu busquei, fiz muita aula particular, em grupos, depois, né? Fiz aula de interpretação, porque na escola eu já fazia aula de teatro.
Então, já trabalhei também em outras vertentes, como TV depois, né, cinema. Então, eu tive contato com isso. Fiz muito comercial quando era bem novinho, então já estava mais tranquilo com essa relação. Mas precisei, sim, buscar conhecimento e beber de diversas fontes, fazer muita aula, né? Então, essa parte de se dedicar e estudar com relação a cada vertente, você pelo menos dominar muito bem, pelo menos uma delas, e as outras você se colocar de forma né, coerente e organizada. Por exemplo, vários né, intérpretes, artistas de teatro musical não vão lançar um CD, mas eles pelo menos têm que ter uma voz afinada e saber se colocar no coro, né? Essa é uma questão. Você não precisa ser o primeiro bailarino da Royal para estar no musical, mas você precisa ter uma técnica organizada, correta, né, estética. Você precisa ter uma consciência corporal. Você não precisa ser um ator, um exímio ator para ser um protagonista de um filme num teatro musical, mas você precisa sim saber se colocar dentro de cena, a posição da sua voz, a maneira que você se porta, os tipos de atuação, os tipos de interpretação, a maneira como você quer se colocar. Então, realmente, uma área de domínio precisa ter, né? Que você se dê melhor. E as outras você vai desenvolvendo, né? Uma coisa que eu gostaria de contribuir também, colocando em cima do que a Gisela já trouxe, é que os tempos e movimentos do teatro musical, eles são totalmente coreografados, né? Eles são totalmente organizados. Então, não há... existe uma versão brasileira adaptada para vários musicais, né? Que não são versão Broadway, que existem... Não tem uma assinatura Broadway, né? Uma marca registrada, que você tem uma liberdade, uma flexibilidade de improvisação. Agora, os musicais versão Broadway e que trazem direito autoral, eles são totalmente impecáveis, né? O posicionamento, a maneira que entra a iluminação, a maneira que você entra com a sua entonação de voz. Então, isso é algo também que para o brasileiro, muitas vezes, é difícil, porque a gente tem esse jeitinho de adaptação e de ajustes que precisamos entrar na linha, né? E a produção, ela assiste com frequência e existe uma limpeza, né, desses movimentos, desses ensaios com frequência. Os produtores sempre estão na plateia assistindo e fazendo correções. Existe aí coreógrafos residentes, diretores residentes, né, Brasil, e diretores de fora, que vira e mexe eles aparecem para poder dar um feedback de como está essa produção e fazer esses pequenos ajustes novamente até que esteja num padrão assim totalmente organizado, correto e sem firulas, porque a questão é que o musical ele acaba, de uma certa forma, muitas vezes, se assentando e saindo do contexto. Vou ter pequenas adaptações. E quando fica muito tempo em cartaz, precisa de uma revisão constante, né? Para que tenha essa qualidade que a direção exige e gosta. Realmente, essa qualidade é exigida por produtores, por diretores da Broadway. Tem que ser impecável. O jeitinho brasileiro não vale. Não vale. Sempre eles estão, né, assistindo as produções. Por exemplo, se vai ficar em cartaz vários meses, 6 meses que seja, sempre eles estão participando dos ensaios para ver se não saiu daquela linha que tem que ser impecável. Exato. Outra coisa importante do swing sempre esse swing normalmente é o que dança. Exatamente, é o que dança, porque normalmente a pessoa que canta muito bem, ele nunca é um exímio bailarino. Então, normalmente, o principal, ele vai ser o excelente cantor. Ele vai ser um excelente cantor, né? Nem sempre ele vai ser muito bom bailarino, mas ele tem que ser um cantor impecável. E os bailarinos que fazem toda aquela parte da mise-en-scène, né, que fecha aquele contexto. Então, o Coringa tem que estar ali o tempo todo.
E Perfeito. parabéns por você ser o Coringa, porque a gente aprende muito fazendo vários papéis e tomando várias posições naquele espetáculo. Isso só acontece com pessoas muito inteligentes e pessoas que são muito perceptivas. Então, ele sabe fazer o papel dele, mas ele sabe fazer o do outro, né? E se precisar, ele faz qualquer papel que não seja o do principal, porque esse tem que ser uma pessoa especial, né? Que cante muito bem, né? Principalmente que cante muito bem. Atuação eu vejo que é o menor problema, porque isso é uma coisa que a gente treina muito, a gente ensaia muito para atuar bem. O difícil é você ser um cantor, né, de alto nível, né, e um dançarino de alto É nível. porque, exatamente, né, para a gente colocar um pouco em destaque isso, né, lembrando que no teatro musical, 98%, né, para não dizer 100%, mas praticamente todos eles são cantados ao vivo, né? Sim, Não existe um dublagem, playback, não tem uma... não tem playback, exatamente. Então, existe um microfone que é colocado aqui, né, com às vezes é microfone duplo, né, uma lapela que passa aqui Uma por lapela. trás, ou aqui também, dependendo, mas a maioria é aqui em cima por conta do suor e da maquiagem. Então, de repente, você já está suando muito aqui, já não atrapalha tanto. Eles colocam um microfone duplo com uma etiquetinha da cor da pele, justamente porque tem pessoas que suam muito. Eu, por exemplo, suava pra caramba. Então, suo bastante, né? Então, ali pode acabar. É que hoje a tecnologia já se desenvolveu demais, né? Então, existem aí aparelhos cada vez melhores, né? Produtos aí para o teatro musical especificamente que tem uma alta qualidade para poder desenvolver uma alta performance. Mas daí você fica com a caixinha, né, num cinturão, né, num bolso. Nas costas. Isso. E daí você, por dentro dos figurinos e tal, e são todos cantados ao vivo. Então existe sim, né, uma passagem de palco, assim, tem toda uma produção, uma logística, né, do catering, né, que leva aí toda a parte de alimentação para o teatro, para dentro do teatro. Existe um horário de você chegar para fazer o pré-aquecimento, o aquecimento, tem o aquecimento corporal, aquecimento de voz. Tem musicais que você faz até uma barra, né, de balé clássico, bem básica, bem simples para poder aquecer. Aulas de sapateado. No musical que eu fiz parte, eu até ministrava aulas de sapateado para o elenco, porque muitos deles não tinham uma vivência grandiosa em sapateado. Hoje, no teatro musical, já tem muitos bailarinos já bem mais preparados com o sapateado. Inclusive, vai vir o musical Anything Goes para o Brasil, né? Vão ter as audições aí em dezembro. Ou seja, na semana que vem já iniciam as audições e tem sapateado pra caramba, né? E é o que eu falo. Muitas vezes, se você não se prepara, olha como é sério o assunto, né? Se você não se prepara para durante todo um percurso para você participar, se você tem esse sonho, eu vejo isso muito quando está próximo de audição. Próximo de audição, a minha aula enche de gente uma semana antes, de alunos que querem fazer uma aula pontual ali só para aprender um pouquinho. Mas esses alunos, né, provavelmente não passam, Não né? passa. Na maioria deles não passam porque não tem uma regularidade, não tem, né? Porque eles vão fazer aula de canto, 2 aulas de canto antes da audição, 2 aulas de sapateado ou de balé ou de jazz, achando que vão desenvolver algo que as pessoas criam durante anos, né? Então, realmente precisa de uma seriedade, um comprometimento para você evoluir. E como a Gisela falou, as escolas de teatro musical cada vez mais têm formado crianças, jovens, uma leva, né, dessa juventude aí muito bem preparada, né? A Broadway só é a Broadway porque assim as escolas norte-americanas você vê que tem o high school, né? Elas estudam de manhã, à tarde e à noite elas têm aula de canto, acrobacia, teatro, música, dança. Exatamente. Então, assim, é uma cultura deles isso. Aqui no nosso país não tem essa cultura. Olha o tamanho do nosso país. Por mais que sejamos, assim, super criativos, inteligentes, plurais, versáteis,
você conta nos dedos as grandes escolas e produtoras e direções que existem voltadas para esse meio. Então, as pessoas, às vezes, vêm de, sei lá, de Fortaleza, lá do Ceará, para poder fazer aula aqui em São Paulo, porque não tem escolas especializadas em alguns estados, né? Aqui você tem poucas, né, boas produções e escolas, e às vezes é um nicho que muitas vezes as pessoas falam, é uma panelinha. Na verdade, é uma panelinha porque realmente são poucas. Porque são poucos que conseguem, né, chegar, a coisa afunila tanto, que são poucos que conseguem chegar a ter essa pluralidade. Você falou uma coisa importante, porque não adianta só, eu tenho que fazer balé clássico, eu tenho que fazer jazz, eu tenho que fazer sapateado, eu tenho que fazer um pouco de acrobacia, porque se eu tiver que fazer um salto, é uma coisa que o americano faz muito, eles sempre fazem acrobacia, aquelas coisas que a gente só vê os americanos fazendo. Então, a gente tem que começar a trabalhar. Eu quero fazer só sapateado, porque eu só gosto de sapateado. Mas não adianta. Você fica limitado. Eu gosto do jazz. Então, a pessoa se limita de tal maneira que chega na audição, ela sai na primeira leva, né? Porque são vários cortes. Né? Você não falou e nem eu. É importante falar que vão tirando, igual a gente vê nos filmes. Cada um tem seu número e vão tirando as pessoas conforme vai ensinando partes do que vai ser dançado, né, no musical. Então, aí sai a primeira leva, sai 10 pessoas, depois sai 20, depois até ficar só uns 15, para definir quem vão ser os que vão ficar. Então, é importante que as pessoas entendam que não adianta só fazer uma modalidade. Quanto mais a gente abre o leque de conhecimento, se você entende de dança e você começa a estudar música, até violão, piano, qualquer coisa, você tem que ter um ouvido muito bom, né? Começa a estudar canto, né? Porque isso é importante. Trabalhe a sua voz, trabalhe o seu fôlego, faça uma preparação corporal, né? Uma coisa que acontece muito é que, por exemplo, eles têm trocas de roupas muito rápidas. Isso tem que ser muito ensaiado para não cair o microfone, para não cair a peruca. Tem troca de peruca, tem troca de figurino. São coisas que são ensaiadas todos os dias, né? Então, assim, o local que você vai pisar no palco, não pode você assim, hoje eu empolguei mais, cheguei mais para lá, mais para cá, bateu com um colega, caiu o microfone. Então, são coisas que a gente tem que se especializar muito para que se torne assim, um espetáculo praticamente perfeito, pelo menos para o público, né? A gente sempre acha, hoje não foi muito bem, tal, mas para o público tem que ficar impecável, né? E por que está crescendo tanto esse entretenimento? Porque todo mundo gosta de assistir musical, né? Por quê? Porque você não precisa ser uma pessoa entendida dessa cultura. Você simplesmente vai lá e se diverte assistindo. Então, é para todos os gostos, é para todas as pessoas, né, que queiram assistir. Não é um Hamlet. Você não vai para um teatro assistir Hamlet, que quem não entende, nunca estudou, chega lá e não entende nada, às vezes acha monótono, que é uma produção maravilhosa, mas o teatro musical não. Ele é para todas as idades, né? Pessoa que nunca estudou, pessoa que não tem cultura, né? Então, é importante esse crescimento do teatro musical para que a gente possa ter mais pessoas assistindo, para a gente possa ter mais público, para que a gente possa ter mais patrocínio, né? Para dessas grandes performances. Perfeito. E aqui no Brasil também, né, muitos dos diretores acabam indo com frequência para os Estados Unidos, né, os diretores brasileiros, para poder fazer parcerias e assistir, ver os bastidores de lá dos Estados Unidos, né, o tempo todo. Então, quando voltam para cá, eles acabam utilizando muitas das técnicas. A questão evoluiu tanto que hoje em dia, até nos ensaios mesmo, existem espaços adequados com o tamanho e a proporção do palco, né?
E assim, a cenografia, o figurino é surreal de lindo, porque existe aí figurinistas especializados para isso, para que você vê uma produção no palco, assim, desse porte, é de encher os olhos, né? Então, assim, você vê desde o cuidado da receptividade, assim, do público, até o programa, toda essa magia. Quantas vezes a gente não entra na cena e fica emocionado, né? Porque você tocar com uma orquestra ao vivo é uma emoção, assim, nossa, fantástica. Eu lembro a primeira vez que a gente fez um ensaio com a orquestra ao vivo pela primeira vez, porque a gente só ensaiava com piano, né? Conduzido com piano. E daí, depois que a gente terminou o musical completo, as músicas todas já estavam, né, decoradas, os canais de voz de cada um dos performers e dos artistas, e toda essa logística toda já estava organizada, e a gente foi ensaiar com a orquestra contratada, foi de arrepiar, assim, porque a gente viu acontecendo num estúdio. Isso foi no estúdio a primeira vez. Eu lembro que as pessoas choravam, né? Porque assim. É uma emoção muito grande, né? Nossa, é uma energia. É uma energia. E a energia contagia o público. O público. Com certeza. Então é importante para os artistas, porque tem um retorno. Quem assiste musical, você vê as pessoas, elas entram naquela magia. E é o que a gente precisa atualmente, né? O mundo já está muito... tem muita violência, tem muita tristeza, tem muitas coisas ruins. Então, esses musicais estão trazendo essa alegria, essa energia, né, contagiante, que agrada a todos e que deixa a gente mais feliz. Você sai feliz no musical. Você quer sair cantando e dançando pela rua. Não, de repente você quer atuar. De repente você quer falar, não, eu queria estar lá. Porque é isso que passa pra gente. Né? Essa energia, dessa beleza, dessa... É gratificante. Né? Não, é lindo demais. É isso. Bem, eu acho que a gente falou, né, tudo. Então, eu queria deixar um recado para as pessoas que têm interesse, né, em, às vezes, fazer musical ou fazer artes cênicas, para se especializar em direção, em montagem, né, de espetáculos e montagem musicais, que estudem bastante, que vão procurar as fontes, né, que possam, se tiver possibilidade, ir para o exterior para poder vivenciar esse mundo dos musicais, que é maravilhoso, que se possam estudar também fora, né, para já voltar com outra vivência. É importante que vejam, né, que estejam como plateia, para depois você poder pensar em atuar, porque é muito difícil, né, é muito difícil estar lá, é muito trabalho, mas quando você está de frente ao público, é muito gratificante. Nós, artistas, gostamos de palco, né? Público, palco, isso aí que dá uma emoção. As pessoas falam, mas né, você fica horas e horas numa sala de aula, mas ninguém sabe a importância que tem para um artista estar num palco e ser aplaudido por aquilo que passou tanto tempo treinando e se especializando. É isso que eu gostaria de dizer. Eric, faça suas colocações finais aí. Com certeza. Obrigado, Gi, pela oportunidade. Que bom conversar com você. Essa troca foi super gostosa, produtiva, uma delícia. E outra coisa, um ponto importante, quando for buscar professores e profissionais para se especializar, tentar dar uma selecionada, fazer uma peneira, porque existem profissionais especializados no teatro musical. Lembrando que o canto do musical professores que se especializam em belting, né? Existem muitas linhas, né, de professores de canto, e isso também é uma diferença, porque é a linha que os musicais abraçam, a não ser que seja um musical muito específico, que precise de canto lírico, como Fantasma da Ópera, que existem umas mesclas, mas a gama dos musicais buscam essa outra linha de trabalho, tá bom? E profissionais que trabalhem com o theater jazz, jazz Broadway, né? Hoje existem também musicais, né? Por exemplo, versões mais modernas como Wicked e Rei Leão, que trabalham uma linguagem de jazz não só do Bob Fosse, né? Como Chicago, Cabaré e outras companhias,
trabalham com uma movimentação menos theater jazz, né, um jazz mais específico de teatro musical, também trabalham com um jazz mais contemporâneo, um jazz mais moderno. O Wicked tem umas leituras de jazz mais modernas, digamos assim. Então, buscar sempre profissionais e leituras e perfis que se adequam a... Opa, perdão, voltou. Perfis que se adequam ao estilo de trabalho que vocês queiram atuar, né? Porque isso também é uma questão, né? De você estar dentro daquele perfil, né? E buscar realmente beber das fontes corretas, né? Para poder amadurecer. Então, assim, espero que tenhamos contribuído um pouco com a caminhada de vocês, com os conhecimentos. Uma alegria estar aqui e espero que realmente sirva de um aprendizado para levar adiante e trocar figurinhas, né, para que isso só siga crescendo. Eu desejo que os musicais também venham num crescente muito positivo. Quero que os profissionais que atuem nessa área consigam oportunidades, porque no momento da pandemia, um dos setores mais acometidos, né, foi das artes, de modo geral, né? Então, as pessoas tiveram que sair das suas zonas de conforto, porque, como a Gisela falou, né, patrocínios e apoiadores acabaram, né, parando de investir nesse setor, que realmente é uma gama, uma parcela enorme da nossa economia, que movimenta, né, São Paulo, Rio, principal, aí polos. Mas eu, por exemplo, viajei para Curitiba, Porto Alegre, Rio, com um musical. A gente fez temporadas curtas em outras megalópolis, assim, mas o quanto a arte transforma, o quanto a arte é importante, cura as pessoas e tira da zona de conforto e também traz alegria, né? Então, que a gente possa valorizar esses profissionais, esse meio, e que a gente dê oportunidades cada vez melhores para que a gente possa crescer. Isso já aí. que a gente está falando aqui para professores de rede pública, não sei se para alunos, procurem ter arte na sua escola. A arte, ela transforma as pessoas, né? Ela dá uma sensibilidade a mais, ela te dá uma alegria, ela proporciona algo assim, uma saída daquele comum. Você fantasia as coisas, você pensa, você tem sonhos. Então é importante que a arte esteja presente nas escolas, sempre. Seja música, seja dança, seja teatro, seja artes visuais, né? A Pintura. poesia, né? Poesia. Promovam, Então, acho que festival de poesia, de música, de canto, de dança, né? Internos, esse sarau entre os alunos, isso é super benéfico, né? para a cabeça das crianças, dos adolescentes, né? Para um crescimento como pessoa, para uma vivência artística que vá tornar a pessoa mais sensível. Perfeito. Então, isso é muito importante. E é isso que a gente queria terminar aí, agradecendo essa oportunidade de a gente estar falando por Semeando Cultura. E obrigada, Eric, pela sua presença sempre, por esse super profissional aí que está comigo. A gente está aí em vários eventos juntos, né? Estamos obrigada, mesmo. gente. Espero que possamos contribuir, né, para que vocês aí criar uma sementinha na cabeça de cada um para poder pensar que a arte é tão importante para nós no mundo. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijos.